No vídeo de hoje eu vou te ensinar como calcular um serviço considerando a mão de obra por diária. Então, se você tem essa dúvida e quer entender como que você faz dessa forma, como que você calcula uma composição, calcula essa mão de obra por diária de um profissional, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber a respeito. Mas antes, solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Reina e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você calcula uma composição dentro do seu orçamento e considera a mão de obra como diária de um profissional. Então, muitos profissionais têm essa dúvida, muitas pessoas me perguntam como que faz essa análise, como que lança esses dados dentro da composição, e hoje eu vou te explicar num exemplo prático na tela do meu computador para que você entenda de uma vez por todas como que você faz essa análise, como que você lança essa mão de obra como diária. Então vamos à tela do meu computador. Bom pessoal, estamos agora na tela do meu computador para eu usar de exemplo uma composição. Nesse caso nós vamos usar uma composição de alvenaria para exemplificar como que você faz essa análise e lança a sua mão de obra como diária, seja de um pedreiro, de um ajudante como é o caso, ou de qualquer outro profissional, seja ela qual composição for. Então aqui está a nossa planilha, aqui está automatizado, aqui nesse caso está 1 metro quadrado, mas se você jogar 1000, ele vai calcular todos os insumos para 1000 metros quadrados, toda a mão de obra para 1000 metros quadrados, e aqui ele dá o valor total de material, o valor por metro quadrado de material, e a mesma coisa de mão de obra, o valor total de mão de obra e o valor por metro quadrado. Então o valor total ele vai somar todos os itens de mão de obra, o valor total de material vai somar todos os itens de materiais. O valor unitário vai ser esse valor total dividido pela quantidade em metros quadrados, nesse caso de alvenaria. E aqui vocês podem ver que a alvenaria, essa é uma composição da Sinap, é a composição 90-112, e aqui dentro da composição da alvenaria você tem uma tela de aço, você tem pino de aço, bloco cerâmico e a argamassa de assentamento desses blocos. Veja bem que essa argamassa ela é uma composição complementar. Então é uma composição dentro de uma composição. E aí essa composição ela tem dentro dela areia, cal, cimento e horas de servente para executar essa argamassa. Então por isso que aqui é a quantidade em metros cúbicos para 1000 metros quadrados de alvenaria. E aqui os valores desses insumos está em relação a 11,80 metros cúbicos de argamassa, nesse exemplo que eu estou dando para vocês. Aqui vamos colocar 10 metros quadrados e veja que calcula automaticamente todos os insumos, inclusive os insumos da argamassa. E aí vamos supor que o seu pedreiro ele te contou que ele faz 10 metros quadrados de alvenaria por dia e que para isso ele precisa dele e de mais um ajudante. E essa diária dele vamos supor que custe R$150 e a diária do ajudante custe R$100. Então somando aqui você tem um total de R$250 por diária, sendo o seu pedreiro e o seu ajudante, e que ele faz 10 metros quadrados por dia. Então, vamos colocar aqui que ele faz 10 metros quadrados por dia. Então aqui vamos colocar que ele faz 10 metros quadrados por dia. Vou colocar aqui em número. E aqui o valor por metro quadrado, que vai ser o total da diária de R$250 dividido por 10 metros quadrados. Então aqui eu vou colocar metros quadrados dia e aqui é preço por metro quadrado. Então preço por metro quadrado. Então aqui pessoal vocês podem ver, é 150 da diária do pedreiro, sendo ajudante, o total é R$250, somando a diária do pedreiro e do ajudante. Ele falou que ele faz 10 metros quadrados por dia, então você tem um valor de R$25 por metro quadrado.
que vai ser o total aqui das diárias dividido pelo rendimento desse profissional, que no caso ele falou que faz 10 metros quadrados por dia. Então você chega num valor de R$ 25,00 por metro quadrado. Só que veja bem que nesse cálculo do SINAP, da composição do SINAP, nós chegamos num valor unitário de mão de obra de R$ 42,11. Então é diferente desses 25 aqui que o pedreiro falou para você que ele fazia. Então, no caso, o que o pedreiro vai cobrar R$ 250,00, aqui na composição da SINAP você está considerando R$ 421,00. Então você precisa alterar alguma coisa aqui para chegar nesses R$ 25,00 por metro quadrado, que é o que o seu pedreiro falou que consegue fazer, que é o valor da diária dele, mais o ajudante dele e o rendimento que ele prometeu, que ele fala que faz 10 metros quadrados por dia. Então, pessoal, aqui você tem algumas opções a se fazer para poder corrigir esse valor e chegar no valor que o seu pedreiro falou que cobraria por esse serviço. Uma das coisas que você pode fazer é mudar aqui os coeficientes para que esse valor unitário bata com os R$ 25,00. Então você pode alterar aqui os coeficientes e aí vai dar os R$ 25,00 por metro quadrado. Uma outra coisa que você pode fazer é mudar o valor da hora do seu profissional e colocar aqui um valor em que, multiplicando pelos coeficientes, chegue no custo unitário que o seu pedreiro ele comentou. Ou você coloca aqui, dependendo da planilha que você estiver utilizando, você só altera aqui o custo unitário da sua mão de obra. E aí, se você colocar aqui R$ 25,00, ele automaticamente vai calcular aqui o valor da mão de obra e aqui está calculando o custo total, que é a soma do material mais a mão de obra. Então, se você coloca aqui no custo unitário o valor que nós calculamos aqui, segundo a diária que foi fornecida pelo seu pedreiro, pelo seu empreiteiro, você pode colocar aqui diretamente no custo unitário, ou eu vou dar um Ctrl Z aqui só para retornar, ou você pode alterar aqui os coeficientes ou alterar o valor aqui da mão de obra. Então aqui nesse exemplo eu vou alterar a mão de obra do pedreiro para poder bater os R$ 250,00 aqui. Então no Excel você pode vir em dados, aí você vem aqui teste de hipóteses, atingir meta, e aí você fala que esse valor aqui você quer que chegue a R$ 250,00, alterando a célula, e aí você clica aqui no valor da hora do seu pedreiro. E aí você vai dar um Enter, vai clicar em OK, e ele vai calcular aqui um valor para que o final bata os R$ 250,00, que é o que o seu pedreiro falou que cobraria. Então aqui nesse caso você alterou a hora, o valor da hora do seu pedreiro e também produziu o mesmo resultado. Do mesmo jeito que se você tivesse alterado aqui o custo unitário com o custo que nós calculamos aqui embaixo. Então, pessoal, só para resumir, eu vou dar um Ctrl Z aqui para retornar o valor da mão de obra do pedreiro. E só para vocês entenderem, essas fórmulas aqui, esses coeficientes que tem nas composições, eles foram calculados baseado nessa mesma análise que nós fizemos aqui. Foi visto quantos metros quadrados daquele serviço um pedreiro executava durante o dia e o valor que isso custaria. E assim você tem o valor da diária desse seu pedreiro, desse seu ajudante, e o rendimento que ele faz em um dia. Dividindo o valor da diária pelo rendimento, você tem o valor unitário do seu serviço. Então a composição do SINAP ela segue o mesmo princípio. Ela vê quanto que custa a diária daquele pedreiro, daquele profissional, ela vê o rendimento e divide esse valor da diária pelo rendimento e assim tem um valor por unidade de medida de determinado serviço. Então, pessoal, nesse exemplo aqui eu fiz a alvenaria com vocês, mas poderia ser qualquer composição. Você pode fazer exatamente igual, pois a composição já leva em conta esse valor da diária e essa produtividade. Mas quando você se deparar com uma situação que diverge do que o SINAP ou algum banco de composições apresenta, você pode fazer dessa forma que eu acabei de ensinar para vocês. Da mesma forma, poderia ser um exemplo diferente. Poderia ser que você precisasse fazer 100 metros quadrados de alvenaria
e o seu pedreiro falasse que levaria 10 diárias para executar esse serviço e que a diária dele é 150 e a diária do ajudante é R$100. Então, o mesmo princípio, nós vamos multiplicar aqui 10 vezes os 150 e 10 vezes o R$100 do ajudante. Então aqui vai dar um total de R$2.500 e aí dividido pelos 100 metros quadrados, nesse caso não vai ser metro quadrado dia, vai ser apenas metro quadrado, porque ele está cobrando 2.500 para fazer 100 metros quadrados. E aí você quer saber quanto que é por metro quadrado. Então você vai dividir o valor total pela quantidade em metros quadrados, que nesse caso é 100. Então dividindo 2.500 por 100, você também tem os R$25 por metro quadrado. Então você pode se deparar com essas duas situações. Ou o seu pedreiro, o seu profissional, falar o rendimento dele por dia, ou no caso de uma empreitada, você precisa fazer os 100 metros quadrados e o profissional orçou para você R$2.500. Ele nem falou quanto que é de pedreiro e ajudante, ele apenas falou que o total é R$2.500. Então você vai dividir esse valor empreitado que ele te passou de R$2.500, vai dividir pela quantidade em metros quadrados, que nesse caso nós estamos falando que é 100 metros quadrados de alvenaria, e aí você dividindo o valor total que foi te passado da empreitada pela quantidade de alvenaria ou qualquer outro serviço que você esteja analisando, você vai ter o valor por metro quadrado. E aí você faz da forma que eu te ensinei, ou você troca aqui em cima, ou você troca algum item aqui, algum valor de mão de obra para chegar nesse valor de mão de obra aqui que você orçou, que é esse valor empreitado ou esse valor que o seu pedreiro te passou por diária ou por rendimento. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês como que você faz uma composição considerando o valor de mão de obra como empreitada. Espero que tenha esclarecido as suas dúvidas e caso você continue com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu e minha equipe vamos responder a todos na medida do possível. Eu aproveito e peço para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez ou você que já nos acompanha, mas ainda não é inscrito, que se inscreva aqui no canal, que ative o sininho. Assim o YouTube ele te notifica toda semana quando postarmos conteúdo novo. Lembrando que toda semana temos vídeos novos aqui no canal, sempre trazendo algum assunto diferente sobre orçamento de obras. Se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe seu joinha, pois isso ajuda muito o canal a crescer e me ajuda a entender que de fato esse conteúdo está sendo relevante e está agregando algum conhecimento na sua carreira. O meu muito obrigado a você que me assistiu até aqui e nos vemos no próximo vídeo.